Bem-vindos à 35ª edição de Espiritismo Agora, um programa feito para você que gosta de estudar e de ler sobre os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Espiritismo Agora vai hoje abordar sobre o 11º fundamento doutrinário do Espiritismo, ou seja, a vida em outros planetas, conforme você está lendo aí em sua tela. E a grande preocupação do homem, desde tempos imemoriais da nossa história, é responder a esta pergunta que também aparece aí em seu monitor. Existe vida fora do nosso planeta? Até algum tempo atrás, anos atrás, tempos passados, isto era respondido negativamente. Mas de tempos para cá, o homem já começa a ter indícios bastante interessantes, filosoficamente falando e cientificamente também, a respeito da vida em outros mundos, da existência de seres fora do nosso planeta. Então nós vamos mostrar hoje, apenas vamos começar com alguns fatos históricos para poder chegar até um ponto desejado, que é a apresentação da teoria espírita sobre esta matéria. Vamos lembrar então de uma pequena ilha ali perto da Turquia, ali na Grécia, chamada Samos. Aí na sua tela você está vendo essa seta vermelha indicando essa minúscula ilha ali, naquela rica região do nosso planeta. Pois bem, nessa ilha pequena de Samos, nasceu Aristarco, por isso chamado Aristarco de Samos. E ele nasceu 310 anos antes de Jesus de Nazaré nascer. Portanto, todo o trabalho, todo o estudo feito por esse pesquisador, filósofo, matemático antigo, vem desde tempos antes de Jesus nascer. E o estudo feito por Aristarco foi feito de uma maneira muito circunstanciada, como matemático e também como astrônomo. Ele entendia das distâncias entre os planetas, entre os astros, e ele então descreve, conforme você está vendo nesse desenho, que é uma planta feita por ele, demarcando os volumes, assinalando aí as distâncias e os volumes entre o Sol e a Lua. E essa cópia, esse documento é uma cópia e ele está retido, está assegurado ali pela Biblioteca Vaticana, que guarda estudos muito preciosos a respeito desses grandes pensadores, matemáticos, historiadores do passado. Aristarco, quando desenvolvia os seus estudos, chega à conclusão, inclusive, de assinalar a existência da vida fora do planeta Terra. Note que até esse tempo só se considerava a Terra como o centro do universo. A Terra, dizia ele, é apenas um planeta e, como os demais, gira em torno do Sol, o que realmente é uma revolução no pensamento, conforme já falamos aqui em nosso programa, citando os grandes astrônomos do passado que tiveram que sofrer, inclusive, pela apresentação desta teoria revolucionária. Aristarco, então, antecipou em 1700 anos a teoria do sistema heliocêntrico de Copérnico. Lembram-se que nós citamos aqui Copérnico? Ele está antecipando esta teoria a respeito do planeta Terra que girava e gira em torno do Sol. Vamos lembrar também uma outra figura histórica muito importante para o desenvolvimento desse 11º princípio fundamental do Espiritismo, que é Epícuro, filósofo, matemático, historiador e inclusive pedagogo, que também nasceu na ilha de Samos, 341 antes de Jesus de Nazaré nascer. E diz então Epícuro, talvez possam existir outros locais possíveis de vida para além da Terra. Estamos citando isto para nós termos uma ideia abrangente de como partem essas teorias, esses ensaios, esses pensamentos a respeito deste assunto que continua, apesar de todo o desenvolvimento da nossa tecnologia,
do nosso conhecimento moderno, muitas pessoas ainda têm dúvidas a respeito da existência da vida fora do nosso planeta. É bem verdade que cientificamente não existem evidências comprobatórias a respeito deste tema da forma como se aguarda para dentro em breve na nossa humanidade. Estão lembrados, nós falamos aqui em um programa anterior a respeito da grande explosão do Big Bang, conhecido pela ciência dos dias de hoje como ponto inicial para a criação do universo. Como é que o universo foi criado? E existem teorias da expansibilidade permanente do universo. Existem teorias de muitos universos, tudo partindo desta grande explosão minúscula de um único átomo. Leucipo de Mileto, grande filósofo também, eu vou dizer grande cientista, porque a ciência ela é filha da filosofia. Primeiro nasceu a filosofia, a ciência ela é consequência. E esses homens do passado, eu entendo, tanto eram filósofos quanto cientistas, porque as duas partes do conhecimento estavam unidas para o desenvolvimento de todas as teorias. Então, o nosso Leucipo, que nasceu 500 anos antes de Jesus, dizia assim: toda matéria é constituída por partículas indivisíveis, as quais denominou átomos. A palavra átomo, conforme vocês veem aí na tela, significa a letra A, não, a negação, a negativa, e tomo significa divisível. Ora, átomo, uma única palavra, significa o que não pode ser mais dividido. É a menor parte da matéria que existe. Leucipo apresentou esta teoria para mostrar que repartindo a matéria, chega-se até a última parte que não pode ser mais dividida, e deu o nome de átomo. É por isso que hoje a ciência, principalmente a física, fala das partículas subatômicas, isto é, menores do que o átomo. Como eu já falei em programa anterior, volumetricamente, de quanto o átomo é menor do que 1 milímetro, não vou tocar nesse assunto agora, porque você pode aí se reportar aos nossos programas anteriores e ter todo o conhecimento a respeito dessa matéria. Mas esse dado é importante para nós, que estudamos o universo, estudamos a vida, estudamos o homem e as diferentes casas do espírito, que são os mundos. E dizia mais: o número infinito de átomos e de combinações entre eles levaria a um número infinito de mundos e seres como o nosso. Vejam vocês a concepção de Leucipo a respeito da pluralidade dos mundos, para dar condições de habitabilidade de cada espírito. Isso é uma coisa importante, a gente tem que ir somando esse conhecimento para nós termos uma ideia de grandeza do universo, da grandiosidade da obra de Deus, Criador, e da nossa importância, da própria importância humana, como espírito reencarnado, e quando estamos fora da matéria, de espíritos que povoam o universo fora do mundo material. Acontece, meus amigos, que esse assunto ligados com a notícia, a informação da vida fora da matéria trouxe aborrecimentos e sofrimentos para muitos cientistas. Houve mesmo período de perseguição implacável contra os pensadores que não estivessem de acordo com os dogmas religiosos. Você sabe que dogma é uma palavra que significa uma lei determinada que não pode ser alterada. E se uma religião dissesse que não haveria vida fora da matéria, portanto, esse era um dogma que não poderia ser debatido, replicado, contestado. Um desses cientistas foi Giordano Bruno, 1548, nascimento em 1600. Eu estou falando do que está aparecendo aí em seu monitor e você pode ler. Giordano Bruno foi um dos perseguidos pela religião, exatamente pelas novidades que ele apresentava em matéria de informação universal. A Inquisição levou Giordano Bruno à fogueira. Estão lembrando? Isso faz parte da nossa história.
É com isso que nós convivemos e é isso que nós precisamos aprender dessas experiências. O Cyrano de Bergerac também, em Paris, que nasceu em Paris em 1619, e que faz parte de um romance, né, muito interessante, sobre a viagem à Lua, escrito em 1650, e também de uma viagem ao Sol em 1662. Vejam bem que coisa interessante. O Cyrano descreve como um dos métodos apropriados o de ligar foguetes à sua nave. Vejam o pensamento nesses períodos que nós estamos dando e que fazem parte de ilações tiradas antecipadamente do que viria depois como informação. E foi este o método pelo qual chegamos à Lua em 1969, exatamente de acordo com o que ele falava lá atrás. Em 1682, Bernard de Bouvier de Fontenelle escreveu um livro, olha, vejam bem o ano, 1682, escreveu um livro intitulado Diálogo sobre a Pluralidade dos Mundos, onde ele vai descrever a sua teoria, os seus pensamentos, posso usar uma expressão apenas a título de figura, as suas fantasias no pensamento. Só que são fantasias constatadas ao longo do tempo como verdades. E nós chegaremos a algumas até realidades muito próximas do que ele apresentava. Aí você está vendo o rosto do livrinho publicado por ele em 1682. Se nas pedras duríssimas existe vida, escrevia ele, então todos os mundos poderiam tê-la. O que ele quer dizer com isso? Que entende que em todos os mundos os minerais são idênticos e ele está já atribuindo um tipo de vida ao elemento mineral. Depois nós vamos pensar o quê? No vegetal, no animal e no homem. Aí a figura desse escritor. François-Marie Arouet, que é Voltaire, escreveu em 1762 um conto intitulado Micrômegas. Nesse conto, Voltaire narra a viagem de um habitante da estrela Sírio ao planeta Saturno e explora com incrível antecipação para a sua época as diferenças na estrutura corpórea e intelectual das raças alienígenas, já fazendo, então, o desenvolvimento de um pensamento sobre a pluralidade da vida em outros mundos. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Estamos descrevendo, citando, trazendo à tona aqui do nosso programa esses vultos para nós alinharmos algumas considerações muito importantes para o entendimento deste tema. Então agora vamos falar de Camille Flammarion. Vocês estão vendo aí uma fotografia de Camille Flammarion, francês, astrônomo, muito jovem. Ele não teria aí nesta foto mais do que 19 anos. Nessa época ele já era adido junto ao Observatório de Paris, Observatório Astronômico de Paris. O que escreveu Camille Flammarion? Ele escreveu um livro em 1861, publicado na França, na cidade de Paris, intitulado Pluralidade dos Mundos Habitados. Uma revolução no pensamento da astronomia, dos estudiosos dessa ciência, que causou a ele, logo de início, o desemprego. Ele foi desligado do observatório por publicar esse livro. E esse livro
foi publicado depois em mais de 60 idiomas. Até hoje é um livro muito lido no mundo inteiro. Pluralidade dos mundos habitados. Fazendo o quê? Referência não à possibilidade, mas à real existência de vida fora do planeta chamado Terra. Apenas para lembrar aqui aos nossos queridos amigos e espectadores, Camille Flammarion foi médium, nessa época, de Allan Kardec na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Ele era médium ali junto à sociedade. Ele publicou o livro em 1861 e Allan Kardec acompanhou o desenvolvimento do pensamento astronômico de Camille Flammarion. O seu curso de astronomia, até hoje, é muito visitado e muito lido no mundo inteiro. Aí vocês estão vendo o livro chamado A Pluralidade dos Mundos Habitados, e para quem gosta de estudar o tema, é editado em língua portuguesa pela Federação Espírita Brasileira. Aqui agora uma foto de Flammarion já idoso. Ele está aí com mais de 80 anos. Os cabelos já branquinhos, viram a diferença daquele jovem, já que começava bem na sua carreira filosófica e científica, fazendo um grande anúncio para aqueles que estudam a vida. Se você abrir o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, é o sustentáculo do Espiritismo, a obra máxima da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec, você vai ler ali a pergunta 255, pergunta feita por Allan Kardec. Todos os mundos são habitados? Esta é a questão levantada pelo codificador do Espiritismo. Ou seja, existe vida em todo o universo? Esta é a pergunta fundamental. E quando Allan Kardec faz essa pergunta? Em 1857. 1857. Portanto, uma pergunta perfeitamente ajustada às necessidades do conhecimento da época. Aliás, necessidade de todos os tempos. Eu disse agora há pouco que Camille Flammarion publicou o livro Pluralidade dos Mundos Habitados em 1861. Essa pergunta foi feita em 1857, 4 anos antes de Flammarion publicar o seu livro. Vejam o pensamento perspicaz de Allan Kardec, já se incluindo em assuntos não apenas filosoficamente voltados para a vida no nosso planeta, as necessidades do homem, as peripécias da vida humana aqui na Terra, mas pensamento investigativo de todo o universo. A resposta dada pelos espíritos superiores a Allan Kardec foi esta: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Eu peço a você que se demore um pouco na análise desta palavra providência. Você já percebeu que esta palavra tem um alcance muito grande em relação à nossa vida? Porque quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Criador, que assumiu providencialmente tudo para que no universo tudo desse certo, inclusive para os projetos do homem. O insucesso, a derrota, não fazem parte da providência divina, porque isso está relacionado com as peripécias e experiências do espírito enquanto ele encarna e realmente realiza novas experiências para a sua vida. Deus povoou os mundos de seres vivos. Agora, falando de seres vivos, nós estamos falando de todos os seres. Se nós falamos lá da partícula subatômica, temos que falar do micro-organismo. A astronáutica, a ciência, está aí, e a astrofísica, visitando com seus estudos, os planetas para detectar exatamente seres microscópicos, micro-organismos nos planetas. Aqui uma figura bastante interessante para ilustrar aqui o nosso tema de hoje, que é uma nave não identificada.
um chamado disco voador. Quantas especulações existem a respeito desse tema, não é verdade? Quantas fantasias, quantas informações falsas, teorias levantadas aí sem nenhum fundamento. Mas é uma grande realidade pensarmos sobre esta matéria, uma realidade forte para que nós venhamos a ter um conhecimento maior sobre este assunto. Então, a parte, qualquer ideia fantasiosa, nós podemos ensaiar o pensamento de que, de quando em quando, a Terra poderá ser palco da visita de seres aqui fora do mundo material, do fundo da Terra, do mundo chamado, o planeta chamado Terra. Por que não? Agora, falamos agora mesmo de providências. Em 1868, algumas ascensões aerostáticas foram criadas para poder apresentar esta teoria a respeito da vida fora da matéria. E o Camille Flammarion, que eu citei agora mesmo, lá atrás, faz incursões bastante interessantes sobre esta matéria, inclusive escrevendo chamados romances e colocando dentro dos seus chamados romances ideias sugestivas do relacionamento que existe entre os próprios mundos. Por isso que ele chamou de pluralidade dos mundos habitados. Vamos falar um pouco sobre fazer frente a uma questão de cunho fundamental. Por que haveria vida somente no planeta Terra se ainda nós percebemos existe tanta inferioridade intelectual e inferioridade moral aqui no planeta? O homem se vangloria, evidentemente, de ser o único ser que habita o universo. Mas a grande realidade filosófica que nós devemos encarar, é por isso que fazer frente a essa questão, é nós entendermos que as razões do Criador nós desconhecemos, mas as suas providências se estendem a todas as necessidades universais. Os mundos são solidários entre si, embora pareça para alguns que a Terra viva solitariamente aqui no universo todo. Quantos planetas existem em nossas galáxias? Quantas galáxias existem no universo todo? O Espiritismo apresenta, então, para essa questão, esta ideia importante de que a vida não reside apenas num planeta chamado Terra, um planeta que faz parte de um sistema em que o Sol, uma estrela de quinta grandeza, faz esses planetas girarem em torno dele. Então, existem outros sistemas e é quase certo podermos admitir que, muito em breve, o homem estará contatando com seres de outros planetas. Ou por iniciativa própria, indo a esses lugares e verificando, e por outro lado, em consequência desses seres estarem visitando a Terra em um regime de verdadeira fraternidade universal. Allan Kardec, questionando este assunto no Livro dos Espíritos, vai desenvolver, num livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, uma teoria muito importante a respeito de uma frase apresentada por Jesus de Nazaré. A frase de Jesus de Nazaré é esta: na casa de meu pai existem muitas moradas. Estão lembrados? Pois então, quando Jesus de Nazaré usou desta expressão em um momento de ensinamento, ele já estava anunciando essa possibilidade da vida em outros mundos. É isso que Allan Kardec vai também assinalar nesse livro que eu lembrei agora, chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz: por que não admitir que essas moradas são mundos? E aí ele faz a classificação dos planetas. Ele falando que a Terra era um mundo de provas e de expiações, que antes dessa escala existem mundos chamados primitivos, onde a vida se ensaia, a vida humana se ensaia.
depois os outros planetas, até chegar nos chamados mundos celestes. São denominações dadas por Allan Kardec apenas para fazer uma pequena referência dessa escala dos mundos que são habitados em todo o universo. Esta é a teoria espírita sobre este tema, a vida em outros planetas. Todos os planetas são de uma ou de outra forma habitados. Aqui no estado da Califórnia, na América do Norte, se investem muito dinheiro para realmente buscar contatos através de radiotelescópios com seres de outros planetas, com inteligências fora do nosso mundo físico, aguardando realmente os sinais da sua presença no universo. E dentro de pouco tempo, então, nós poderemos dizer, sim, nós podemos conversar com seres que estão fora do nosso mundo, porque residem em outros planetas físicos. Pela sua generosa atenção, o Espiritismo agora agradece e convida você para o nosso próximo programa. Nós estamos agora terminando esta série sobre os fundamentos da doutrina espírita. Até lá, amigos!